Heredograma, do latim heredium, herança, é a representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Cada indivíduo é representado por um símbolo, que indica suas características particulares e sua relação de parentesco com os demais. Geralmente, indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados e do sexo feminino por círculos. O casamento, no sentido biológico de procriação, é indicado por um traço horizontal que une os dois membros do casal. Os filhos de um casamento são representados por traços verticais, unidos ao traço horizontal do casal. Veja a seguir esses e alguns outros símbolos usados em heredogramas. Sexo não informado. Indivíduo do sexo masculino afetado por determinado traço hereditário. Indivíduo do sexo feminino afetado por determinado traço hereditário. Dúvida sobre a confiabilidade da informação. Indivíduo heterozigoto para certo gene. Casamento. Casamento consanguíneo. Casal com filho do sexo masculino. Gêmeos idênticos. Gêmeos fraternos. Irmandade. As diversas gerações devem ser representadas colocando as mais antigas em posição superior. Essas gerações são indicadas por algarismos romanos. Dentro de cada geração, os indivíduos são indicados por algarismos arábicos, da esquerda para a direita. Outra maneira é numerar todos os indivíduos em ordem crescente, a partir do primeiro acima e à esquerda. A interpretação de heredograma é efetuada em etapas. Determinação da dominância ou recessividade. No heredograma, devem ser procurados casais em que ambos os indivíduos exibem o mesmo fenótipo e que têm descendentes com fenótipo diferente. Se o fenótipo exibido pelo descendente não é observado nos genitores, provavelmente será condicionado por alelo recessivo. Observe. Por outro lado, se os genitores apresentam uma determinada característica, por exemplo, uma doença, e esse caractere não é observado em pelo menos um dos descendentes, possivelmente a característica em questão será condicionada por alelo dominante. Uma vez determinados o alelo dominante e o recessivo, localizam-se os homozigotos recessivos. Apenas eles, e todos eles, podem apresentar o fenótipo recessivo. Podem ser determinados os genótipos dos indivíduos que exibem o fenótipo dominante, considerando-se que um homozigoto recessivo
recebeu um alelo de cada um dos pais e que transmite o alelo recessivo para todos os seus descendentes. Eventualmente, os genótipos de alguns indivíduos não são determinados, podendo ser homozigotos dominantes ou heterozigotos. Usa-se azão tracinho para indicar o indivíduo que pode ter genótipo azão-azão ou azão-azinho. Nesse heredograma, por exemplo, estão assinalados os indivíduos afetados por uma doença hereditária. É necessário, inicialmente, determinar se a característica em questão é condicionada por alelo dominante ou recessivo. Para isso, é observado o casal 5 e 6. Ambos são normais para certa característica, mas tiveram uma criança afetada. Portanto, essa característica provavelmente será determinada pelo alelo recessivo, pois permaneceu oculta nos pais 5 e 6, manifestando-se somente em um de seus descendentes, o número 7. Podem-se agora identificar os genótipos dos componentes do heredograma, usando-se a seguinte notação para indicar esse par de alelos. Azão determina o fenótipo normal, azinho condiciona a doença. O próximo passo é a localização dos homozigotos recessivos. Todos os indivíduos afetados devem ter genótipo azinho-azinho. A partir desses genótipos, podem-se descobrir os demais. O indivíduo 1 é heterozigoto, azão-azinho, pois é normal, mas tem uma filha afetada, a mulher 4. Os homens 3 e 5 também são heterozigotos, porque são normais e só podem ter recebido da sua mãe o alelo azinho. A mulher 6 tem genótipo azão-azinho, porque é normal e teve um filho afetado. A mulher 8 pode ser homozigota dominante, azão-azão, ou heterozigota, azão-azinho, pois é filha de heterozigotos. Desse modo, deixa-se seu genótipo indicado por azão tracinho. Imaginemos que o casal 5 e 6 queira saber a probabilidade de ter, na próxima gestação, uma criança com a doença. Sabe-se que os indivíduos 5 e 6 são heterozigotos. Sua possível descendência está esquematizada no diagrama. Analisando esse cruzamento, podemos concluir que crianças afetadas correspondem a indivíduos de genótipo azinho-azinho, cuja probabilidade de aparecimento é de 1/4 ou 25%. É importante observar também que a proporção genotípica é 1 azão-azão, 2 azão-azinho e 1 azinho-azinho. Dessa forma, a proporção fenotípica será de 3 crianças normais para uma criança doente.